Segunda parte do Avenida das Artes, vamos conhecer o curso livre de História da Música com o convidado, o professor Miguel Leite, aqui presente no estúdio. Muito obrigado. Vamos conhecer também o Júlio Couto, uma personalidade da cultura de Vila Nova de Gaia, e vamos deixar as propostas culturais para o seu fim de semana de artes, de música e de teatro. Por agora, vamos então à conversa com o professor Miguel Leite. Muito obrigado, professor Miguel Leite, pela sua presença aqui no Avenida das Artes da nossa RTV. Um curso livre de História da Música que registra o terceiro programa aqui na área metropolitana do Porto, que o João Miguel Leite convidou o maestro Vitorino de Almeida para estar presente neste seu saber ouvir. Exatamente. Eu, por acaso, estive a ver as várias edições que já se realizaram e, no total, esta será a 9ª edição. Simplesmente eu fiz uma série de edições em Braga, Esposende, Porto, sozinho, porque, como sabes, esta iniciativa é minha, uma ideia minha, este título Saber Ouvir, o formato, tudo isso, com o maestro António Vitorino de Almeida, que muito me honra esta parceria com o que eu tenho dito e enfim, vou reafirmar que é, sem sombra de dúvida, o maior divulgador musical português dos últimos 50 anos. Esta parceria será a terceira vez, portanto, no Grande Porto, uma vez que estivemos no Clube Literário do Porto. O ano passado fomos ao magnífico espaço que é o Museu Teixeira Lopes, a Casa Museu Teixeira Lopes, em Gaia. E este ano, de facto, regressamos ao Porto, neste caso para o Polo da Foz, no magnífico auditório Lídio Pinho do Polo da Foz da Universidade Católica Portuguesa, onde vamos realmente fazer uma edição com tema diferente. Este ano será a música do século XX e XXI, Portugal e o mundo. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Portanto, o saber ouvir passou pelos séculos XVIII, XIX, XX também, mas este ano em pormenor do século XX um tema específico. Temos que a cada ano mudar o tema, até porque, como sabes, há sempre muitos alunos reincidentes e, portanto, eu não digo repetentes, porque neste caso não são repetentes, são mesmo reincidentes, quer dizer, gostam de acompanhar o curso e de continuar as aulas e, portanto, teríamos forçosamente que abordar temáticas diferentes. Nós, primeiramente, fizemos uma passagem mais ou menos alargada por cerca de 300 anos da história da música. Em Gaia fizemos as obras-primas da música, portanto, aquilo que nós considerávamos que eram as obras musicais mais importantes de mais ou menos qualquer período musical, quer dizer, nós estivemos constrangidos no tempo em relação à temática abordada o ano passado. Este ano pareceu-nos que podíamos, de facto, fazer uma abordagem comparativa para desmistificar de uma vez por todas e acabar com o erro e o preconceito, se quiseres, de que Portugal não é um país musical, ou que não tem grandes compositores, ou que não tem tantos compositores tão importantes e tão bons como os dos outros países. Nós vamos, de facto, este ano provar o contrário com estas aulas, uma vez que vamos dar a conhecer, enfim, sucintamente, como é evidente, a vida e obra de cerca de 40 compositores portugueses, ou mais, provavelmente ultrapassaremos esse número, em contraponto com os seus congêneres, enfim, dos outros países, sobretudo da história da música da Europa Ocidental, mas, enfim, um pouco por todo o mundo, as correntes estéticas mais importantes e o que é que se estava a passar em Portugal. Quem é que em Portugal acompanhava essas correntes, o que é que corresponde, sei lá, a um João Braga Santos, enfim, o Vaughan Williams, se calhar. Eu, por acaso, gosto mais do João Braga Santos. Procurando, precisamente, conjugar diversos nomes, quer da música portuguesa, quer da música internacional. Claro. Todas as aulas serão em parceria permanente com o maestro António Vitorino de Almeida, como tem sempre acontecido. Faremos também o mais possível para que haja convidados instrumentistas a tocar ao vivo obras que naturalmente tenham a ver com a planificação de cada aula. As inscrições estão abertas, portanto nós temos um curso livre de História da Música, Saber Ouvir, música do século XX ao século XXI, portanto podem se inscrever comunicando ou pelo site da Universidade Católica. Sim, ou dirigindo-se à Universidade Católica do Porto, na Foz, e portanto é aqui este curso com o professor Miguel Leite, com o maestro Vitorino de Almeida, onde podem conhecer muito da música portuguesa, muito da música internacional, e de facto são magníficos comunicadores que têm passado por locais históricos, como também pela Casa Museu Teixeira Lopes, um espaço magnífico onde a música registra também recordações significativas, e agora numa escola de artes como a Universidade Católica. O professor Miguel Leite,
agradeço a sua presença aqui no Avenida das Artes de hoje, sucesso para o programa e não esqueçam, saber ouvir, Universidade Católica do Porto. Muito obrigado. E agora passamos também à música, ainda na música porque jazz é a proposta que vos deixamos. Maria Mendes, uma cantora, uma jovem cantora do jazz, uma nova geração do jazz, que inicia a sua carreira em Portugal, com um concerto em Lisboa e no próximo sábado aqui no Porto, dia 29, às 19h22, no Teatro Municipal Rivoli. Maria Mendes é um nome a conhecer e vamos visionar um pouco de um filme que retrata precisamente esse virtuosismo que a Maria Mendes revela na área do jazz. Entre os pés e o chão, a distância é um luar, um mar. Flutuando tu vais encontrar o lado que ainda não viste. Olha só no meu olhar. Old souls find new life in hearts that are listening like ours, and old dreams find young wings in silence, in silence. O rio dançando em meu abraço e não chega nem aí. Passamos para o próximo convidado, Júlio Couto. Eu tenho alguma dificuldade em apresentar o Júlio Couto. Ele é um homem de uma cultura intensa, um homem do teatro, um escritor, um homem da rádio, um homem da televisão. Bom, é um homem que recebeu um mérito cultural da Câmara Municipal do Porto, Grau Ouro, da Câmara Municipal da Guarda, um homem, Júlio Couto, que tem um teatro com o seu nome na Venda Nova aqui em Gondomar. Quem é, afinal, Júlio Couto? Bem-vindo, Júlio Couto, aqui ao programa da RTV, à Avenida das Artes. Então, quem és tu? Conta-nos. Um portuense com 77 anos de idade. Então, só isso. E que, desde sempre, não gostou de pôr os ovos todos no mesmo ninho. Resultado, fui sempre variando atividades, trabalhando, depois estudando à noite, depois fazendo teatro pelo meio, depois fazendo poesia. Hoje, enfim... divirto-me. Júlio, conta-nos então, tu fizeste teatro e para termos para que te conheçam e para quem sabe, o teu momento de vida no teatro, como é riquíssimo, tens uma vida longa no teatro. A minha vida bem como teatro, também no teatro radiofónico, não é? Sim. E teatro televisionado também. Naquela altura era teleteatro porque era direto, não havia cá gravações, não havia nada. Não, o que acontece é que eu comecei a fazer teatro muito cedo, aos 6 anos. Havia um agrupamento na Rua de Vilar e nós representávamos no teatro do Seminário de Vilar. Aliás, por curiosidade, o Sr. António Ferreira Gomes, quem eu sempre venero, que eu chamo sempre o Bispo do Porto, nunca me conheceu pelo meu nome. Sempre que estava comigo, mesmo quando veio do exílio e eu fui receber, a frase dele foi logo: "Ó Carriça, já cá estás." Porque eu representava o Carriça com 6 anos e ele foi com a ideia do Carriça. Portanto, foi aquele percurso normal, as peçazinhas todas do bairro. O Liceu depois também, aí já eram mais peças dos clássicos.
Depois começou a haver o bichinho mais profissional e eu comecei a andar a gatinhar pelo Jaime Valverde, depois para o Teatro Experimental de Porto como colaborador. Recordo de uma peça inteira em que o que fazia era um dos 4 que levavam o morto às costas. Mandam quase um mês a levar o morto às costas, que era o Pina. Por fim surgiu a hipótese de trabalhar, como o Dr. Diri Jacinto fui fazer o Doido e a Morte. Aonde, Júlio? Aonde? No Teatro Experimental do Porto. Como amador ainda. Passaste pelo TEP, então, pela escola do TEP também? Passei, felizmente passei, e passei na altura em que António Pedro ainda está. É isso que eu te ia perguntar, se conheceste António Pedro, porque tivemos aqui, já o TEP aqui a nosso convite. Também, não, conheci o António Pedro pessoalmente, foi meu professor, como foi o Dr. Diri Jacinto. Fascinante. Depois ao João Guedes, depois ao Carlos Avilés, fiz esse percurso todo. E já agora uma coisa com uma curiosidade que tem uma certa graça para nós. Embora nós tivéssemos um contrato profissional com o teatro não pagava aos 12 meses, só pagava 9. As férias não pagava. De maneira que nós nas férias tínhamos de nos virarmos. E então nas férias eu fiz parte da companhia de um Vidal, que era uma barraca desmontável que andava de terra em terra. Então fizeste teatro por todo o país? Não, foi muito, foi mais aqui dos arredores. Da região norte. Aliás, recordo de fazer um espetáculo divertidíssimo com os bombeiros da Vintes, que estavam a trabalhar para arranjar o quartel que não tinham, e nós fizemos uma cidade com eles. Nós fizemos espetáculos, davam e vendiam os bilhetes e depois partia-se a meias a situação. Foi muito divertido porque quando havia camarins vestíamos a luz num candeeiro do exterior lá para dentro, um canavial onde nos vestíamos e fez espetáculo, claro. Júlio, então e essa passagem pelo teatro radiofónico também? Sempre levei anos e anos e anos. Aliás, ainda hoje é engraçado que à quinta-feira se reúne num almoço o pessoal da antiga emissora nacional, onde eu estou presente. E acontece que eu nunca fui funcionário da emissora, mas como estava lá todas as semanas a fazer os contos radiofónicos e o teatro, eu hoje sou um homem da emissora. Foram muitos anos, foram 20 e tal anos. Também pela RTP? Sim, depois do salto. Depois da televisão foi muito divertido, porque eu entrei pela porta do teatro infantil. Fui fazer uma peça com o Silva Campos, meu colega e amigo, infelizmente já cá não está connosco, e que representávamos os 2 bichos numa peça de teatro, onde ele fazia o coelho e o lobo, mas olhávamos para o texto e o texto não tinha para onde se lhe pegasse, não era nada, aqui não tinha nada. Pá. Era só dizer sim, não. E começámos a pensar, isto vai ser mais chatice, não? São 2 dias só dizer sim, não, e acabou. Então vamos a que nós dizemos na gíria, começar a enjorcar mais a personagem. Portanto, recheá-la de qualquer coisa. Então o que é que fizemos? Resolvemos subverter um esquema. O lobo passou a ser um medricas constipado e o coelho era o valentão que ia à frente das lutas. É claro que no final o diretor quase que nos matava porque não era aquilo que ele tinha pensado. Mas nós divertimos muito e passado dias somos chamados porque estávamos a receber lá imensas cartas, inclusive ao miúdo, que eu me recordo, que mandou um xarope de cenoura para o lobo após a constipação que eu costumava lá em casa. Isso levou a que durante 2 anos, eu e o Silva Campos, naquela altura, a televisão aqui no norte de Monte Virgem, dedicava aos sábados à tarde às crianças. De maneira que eu e ele tivemos 2 anos a trabalhar aos sábados à tarde. Júlio, essa foi a passagem pela televisão. Agora temos aqui uma mesa, tens uma vida recheadíssima de livros, e livros muitos dedicados ao Porto, muitos livros também. De todos os livros que eu escrevi, praticamente só 3 não são dedicados ao Porto. Um, que é de teatro, porque quando veio para o Porto pela primeira vez um homem que tu conheces muito bem, um senhor chamado Roberto Merino. Sim, senhor. Quando o Roberto chegou cá vindo do Chile. É do Chile, exatamente. Vindo do Chile, foi por Espanha, para a Alemanha. Aliás, o pai ficou na Alemanha, ele veio à Espanha, não conseguiu colocação. E passa por Lisboa, não lhe deram trabalho e acaba por vir parar ao Porto, onde não tinha trabalho. Surge nessa altura eu ser convidado para dirigir o teatro do FAOJ. Estávamos a seguir ao 25 de Abril. E eu, sim senhor, mas tinha que ter colegas para trabalhar comigo. Deram-me a possibilidade de escolher 4. Foi o Idoriza, foi o José Caiola, já cá não estão os 2, o Jorge Pinto e o nosso amigo Roberto Merino.
Era muito engraçado. Sei que lhe fizeste também uma dedicatória num dos livros dele. Não, traduzi, não foi? é um dos livros que eu tenho que não é de Porto. É As Maçãs de Dom Abúndio, que o texto é de Roberto Merino, com tradução minha. Com tradução tua e prefácio, não é? E depois há um livro que é este que eu adoro. Esta é a primeira edição, ele já vai em segunda, quase esgotada. De dizer. Sim, durante 26 anos. Primeiro eu estive na Biblioteca Municipal de Porto a gravar livros para cegos com a voz. Era isso que eu te ia perguntar também, Júlio. Tu também, no campo da poesia, tens um longo trajeto como declamador. E esta arte de dizer também tem a ver com essa tua experiência tem um também. Bocado, mas eu mantenho, por exemplo, há 6 anos, diariamente, um programa de divulgação de poesia só portuguesa, numa rádio aqui na Maia. Rádio Lidador. Rádio Lidador, hoje é Rádio 5. Aliás, eu costumo dizer que é todos os dias, exceto ao sábado, porque eu sou judeu. É mentira, não sou nada, não tenho nada a ver, é pelo contrário. Mas simplesmente ao sábado se transmite. Então é segunda, sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o poeta é lançado ao ar às 7 e à meia-noite.